Oi pessoal, tudo bem? Esta videoaula é sobre conceitos introdutórios à psicologia, temas que foram abordados antes do início da pandemia. Bem? Então vamos lá? Introdução à psicologia. O cérebro humano, assim como a mente humana, são fascinantes, né? E a mente humana é objeto de estudo da psicologia. Psicologia significa estudo científico do comportamento e dos processos mentais. Não são só comportamentos humanos, né? A psicologia estuda comportamento também de outros animais. O comportamento por exemplo, são as ações como ler, escrever, caminhar, nadar. E os processos mentais são as experiências internas, aquilo que está por trás, né, dos comportamentos, aquilo que leva aos comportamentos, como sentimentos, lembranças, afetos, desejos, sonhos, etc. A psicologia possui muitas áreas de atuação. A psicologia educacional é uma delas, mas também tem a psicologia clínica, a psicologia social, hospitalar, jurídica, esportiva, etc. A Associação de Psicologia Americana elencou 53 divisões da psicologia. Então, a psicóloga pode atuar em diferentes campos. E de acordo com diferentes linhas teóricas, né? Sistemas de base, escolas, como a psicanálise, né? O pai da psicanálise é Freud, que enfatiza o papel do inconsciente das experiências infantis. Outros participantes desse movimento da psicanálise são Melanie Klein, por exemplo, e Bion, etc. Aqui está o Freud, pai da psicanálise. Essa é uma representação da metapsicologia freudiana. Ela é limitada, é claro, porque é apenas uma representação, mas ela tenta integrar as duas tópicas freudianas, né? A primeira tópica, que divide o aparelho psíquico em inconsciente, pré-consciente e consciente, e a segunda tópica, que Freud descreveu 20 anos após ter descrito a primeira foi em 1900, no livro A Interpretação dos Sonhos, e a segunda tópica foi descrita 20 e poucos anos após esse primeiro momento, né? Então essas duas descrições do aparelho psicológico, elas se complementam, elas não se excluem, né? Então Freud percebeu que o funcionamento mental era bem complexo, e aí ele trouxe essa outra divisão em instâncias psíquicas, né? Então o id é totalmente inconsciente. No inconsciente estão os conteúdos recalcados, esquecidos, por meio do mecanismo de defesa do recalque. Energia psíquica, né? Agressividade, sexualidade. O ego é o eu, ele é parcialmente consciente, parcialmente pré-consciente, parcialmente inconsciente. Ele faz a mediação entre as demandas do id, as demandas externas, né, do meio ambiente, e também as exigências do superego, que é a lei. O superego é aquela instância psíquica que diz, né, você errou, peça desculpas, isso está certo, isso está errado, tem a ver com moral, com ética. E o ser humano, ele não nasce com o superego constituído. O superego se constitui na relação com o outro. E nesse sentido, a função de professores, né, professoras, a função dos pais, no primeiro momento, é muito importante para trazer para a criança, né, o que é correto, o que é errado. Então, a criança nasce com potencial para desenvolver essa noção de certo e errado, mas são os adultos que cuidam dela, os pais, e na ausência deles, os responsáveis, e no segundo momento os professores, né? E depois que ela tem esse referencial, aí ela, ao longo do desenvolvimento humano, a pessoa vai definindo qual é o que faz sentido para si. Outra linha teórica, outra escola de base, é a psicologia experimental, né? Assim como Freud é considerado o pai da psicanálise, o Wundt é considerado o pai da psicologia.
Então, a psicologia experimental tem a ver com os experimentos, né, com as pesquisas em psicologia sobre comportamentos, processos comportamentais como condicionamento, né, e percepção, etc. Então, estuda comportamentos humanos e de outros animais. Porque o ser humano é também um animal, né? Só que é um animal racional. E Wundt, ele criou o primeiro laboratório de psicologia experimental na Universidade de Leipzig, em 1879. Então esse é um marco histórico da psicologia como ciência. Havia um interesse em que a psicologia se firmasse como ciência, seguindo referenciais científicos, métodos científicos, né? Então, investigando os processos elementares da consciência. Então, ao mesmo tempo em que Freud estudava o inconsciente, Wundt estudava a consciência. Bom, outra linha é o behaviorismo, né, ou psicologia comportamental. Então, behavior em inglês quer dizer comportamento. Nomes importantes do behaviorismo são, por exemplo, Ivan Pavlov, que estudou cachorro, por exemplo. Skinner estudou ratos, né, o condicionamento. E o Pavlov estudou reflexo condicionado, o Skinner estudou condicionamento operante. E assim, muitas vezes a psicologia experimental é comportamental, mas nem sempre a comportamental é experimental, porque há psicólogos clínicos, por exemplo, que não trabalham com experimentos em psicologia, mas que adotam como linha teórica de atendimento a psicologia comportamental. Então, estuda o comportamento, os efeitos que os estímulos e as respostas podem causar sobre o comportamento, etc. Esse termo, behaviorismo, foi utilizado primeiramente por Watson em 1913. Vocês podem ver que contemporâneo a Freud, né? Freud faleceu em 1939. Watson utilizou esse termo num artigo publicado nesse ano. E o título do artigo foi Psicologia, como os behavioristas a veem. Então, essa tendência teórica também é denominada comportamentalismo, teoria comportamental, análise experimental do comportamento, análise do comportamento, etc. Então, Watson tinha essa preocupação, assim como o Wundt também, em configurar a psicologia como ciência, com um status de ciência. Então, observando, por isso que o foco era principalmente a consciência, né? Observando, analisando o que era observável. Então, eles entendiam o que era observável, o que era exteriorizado por meio do comportamento. Também tem a psicologia existencial, né, associada a Erich Fromm, Rogers, Maslow, o Viktor Frankl, que estudou motivação, né, a questão a indagação, né, o que motivava certas pessoas nos campos de concentração nazista a continuarem vivendo. Então, relaciona o sentido da vida, né? Viktor Frankl estudou muito o sentido, né, a importância do sentido para o ser humano. E questões existenciais, emocionais. É um ramo da psicologia humanista, e o foco é a humanização do psiquismo, considerando o ser humano como um processo, em um processo de construção, né? E ele pode escolher, ele tem a liberdade e o poder da escolha. O Rogers, ele desenvolveu uma teoria centrada na pessoa. Então, o ser humano é o principal, e essa abordagem, segundo essa abordagem, numa psicoterapia, por exemplo, quem direciona o rumo é o paciente, não o psicoterapeuta, né? Numa maneira bem simples, mas para vocês verem como é realmente uma visão humanista, com foco no ser humano. O Maslow, ele é muito conhecido nas ciências do comportamento, principalmente na psicologia organizacional, pela sua descrição da hierarquia das necessidades, na forma até de uma pirâmide, né? É uma teoria que é questionada por alguns autores. Ele mesmo, depois de um tempo, fez análises críticas dessa teoria, mas ela até hoje é muito utilizada, muito citada.
ela descreve o comportamento, as necessidades humanas, né, e o comportamento do ser humano em função dessas necessidades, numa ordem hierárquica, né, que pode ser descrita assim como degraus, como está no livro do Chiavenato, de gestão de pessoas, ou a forma mais clássica de descrição é a pirâmide. Então, na base da pirâmide estão as necessidades fisiológicas, que seriam consideradas então as necessidades básicas, depois as de segurança, né? Então o ser humano só poderia buscar a satisfação das necessidades de segurança após as necessidades fisiológicas estarem satisfeitas, como a alimentação, a hidratação, etc. Então comer, beber água e assim por diante. Segurança é manter a segurança física, de saúde, própria das pessoas que ama, né? Sua família, etc. Depois o amor, o relacionamento, depois estima, né, a autoestima, o respeito dos outros, o respeito pelos outros, e no topo da pirâmide a realização pessoal. Mas algumas críticas que se fazem é que não há uma linearidade como essa, né, assim, na satisfação das necessidades. Mas é uma descrição do que rege, né, do que direciona a nossa motivação, que faz algum sentido, sim. Então, uma pessoa que não tem o que comer, ela não pode viver, né? E a Gestalt, a psicologia gestáltica, esse nome vem do alemão, né? Ele tem a ver com configuração, é a psicologia da forma. Então, relacionado aos psicólogos alemães Kurt Kofka, Max Wertheimer e Wolfgang Köhler. Privilegia o estudo da percepção, a noção de campo, a organização, o contexto, né? Então a psicologia da Gestalt estuda as condições que alteram a percepção do estímulo. Então à noite, por exemplo, nós vemos os estímulos de uma forma, na luz do dia de outra forma. E isso a gente pode aplicar em tudo na vida, né? Então se estamos agora, por exemplo, com a pandemia, né, a pandemia altera a nossa percepção de mundo, a percepção de higiene, de saúde, etc. E a Gestalt, ela também se aplica a estímulos físicos. Por exemplo, aqui nós não tem um triângulo aqui, mas nós conseguimos ver um triângulo pelo posicionamento dessas figuras. Então nós restauramos, nosso psiquismo tem essa tendência de garantir uma restauração, o equilíbrio da forma, para que nós entendamos o que está, né, para buscar o sentido também, né? Então a gente entende, aqui tem um triângulo, por exemplo, né, mais visível aqui. A maneira como nós percebemos o mundo, então isso determina o nosso comportamento. Então, se nós acreditamos que o vírus, por exemplo, o coronavírus é um vírus que é perigoso, que ele é impactante, nós vamos nos cuidar mais. Se nós acreditamos que o uso de máscara realmente protege, nós vamos usar máscara. E quem não acredita tem um comportamento diferente. Bom, muitas vezes os nossos comportamentos têm relação estreita com os estímulos físicos, né? Então, certos estímulos ambientais, então a gente percebe que vai chover, então nós buscamos o abrigo, por exemplo. Então, né? Então existem situações em que há uma relação direta. Mas outras a gente infere, né? A gente interpreta, nós lemos o meio ambiente e aí nós reagimos de acordo com a nossa leitura, que às vezes contém erro. Erro de percepção, né? Cumprimentar, eu já fiz isso, né? Cumprimentar uma pessoa que eu achava que eu conhecia porque eu confundi, eram parecidas e eu achei que era uma pessoa, na verdade era outra e eu não conhecia aquela pessoa. Aí, ó, essa figura aqui, né? Porque para Gestalt existe essa noção de figura e fundo, que é o que na fotografia, né, o que está fora de foco, o que está que tem o foco, né, em primeiro e segundo plano. Então, quando nós trazemos em Gestalt é figura e fundo. Então, por exemplo, quando a parte branca é a figura e a parte preta é o fundo, nós vemos dois perfis. Se nós trouxermos a parte preta para primeiro plano como figura e a branca como fundo, então nós podemos ver um pé de uma mesa, um vaso, algo assim.
Além dessas linhas, também há o funcionalismo, que foca nas funções, né? James e Dewey realizaram estudos importantes comparando, né, análises contrastivas entre seres humanos e outros animais. A neurobiopsicologia, que investiga as relações entre a biologia, o comportamento e os processos mentais. A psicologia é uma ciência, é uma disciplina jovem, relativamente jovem, né? Há muitas abordagens e ainda há muito o que estudar. Freud teorizou o inconsciente, né? E o marco foi justamente a publicação da interpretação dos sonhos em 1900, quando ele descreveu a primeira tópica em inconsciente, pré-consciente, consciente, né? A noção de inconsciente já havia sido abordada por filósofos, mas Freud deu uma outra importância, né? Ele investigou mais a fundo o inconsciente humano. Como profissão, a psicologia é recente, né? Oficialmente ela foi regulamentada em 1962, né? 27 de agosto, então estamos perto desse dia, é o dia que se comemora o dia da psicóloga, do psicólogo, o dia da psicologia, porque a lei 4.119 é de 27 de 8 de 1962, então ela tem, esse ano, ela vai fazer 58 anos, né? É isso, né? Fazendo o cálculo aí. Ela está em busca da maturidade. O comportamento é um objeto de estudo, então o objetivo sempre é, né, focar na pessoa e diminuir o sofrimento humano. Pensando que aqui é uma referência, uma citação a Jupiaçu, os processos de especialização e de diferenciação das ciências humanas são fontes geradoras de distância e de ignorâncias recíprocas entre os especialistas. Então, nós nos especializamos, mas nunca podemos perder de vista a interdisciplinaridade, né? Porque as disciplinas, as ciências se complementam. Nós precisamos superar essa separação das disciplinas, né? Que elas acabam, essa separação, né? E essa extrema especialização acabam reduzindo o ser humano, né? São abordagens reducionistas. Então é importante pensar na interdisciplinaridade. E aqui uma citação do nosso querido escritor brasileiro, João Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, né? O importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas estão sempre mudando, afinam e desafinam. Então nós estamos sempre em evolução e graças a Deus, que bom, né? Então aos 100 anos de idade a gente pode estar em transformação também. A psicologia leva em consideração isso. E eu como psicóloga e como professora acredito, aliás nem seria psicóloga nem professora se não acreditasse na capacidade de transformação do ser humano. Então eu utilizei para elaboração dessa apresentação, para preparação dessa aula, o livro clássico, né, da psicologia, que é o Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia da Bock, Furtado e Teixeira, o Manual de Psicologia Jurídica, porque eu sou especialista em psicologia jurídica também, e tem livros de psicologia jurídica excelentes do ponto de vista introdutório e também em assuntos específicos. Esse manual é do Jorge Trindade. Então é isso, pessoal. Aqui é um resumo desses conceitos iniciais que são importantes para a pedagoga, para o pedagogo, porque vocês podem vir a conversar com psicólogos, com psicólogas nas escolas, nas redes públicas, né? Podem se deparar com laudos, com uma linguagem que é própria da psicologia e a interdisciplinaridade, né, entre psicologia e pedagogia. Então nós podemos sanar dúvidas no nosso encontro síncrono, no fórum, por e-mail, por meio das representantes de classe. E eu vou postar outras videoaulas com os próximos assuntos, né? Vamos estudar Piaget, Vygotsky, Vallon e depois outros temas ligados à psicologia e o contexto da escola. Esses autores são muito importantes, né? Piaget, Vygotsky e Vallon, tá bom? Cuidem-se, fiquem bem. Tchau!